Sonho de padaria feito por você. Massa fofinha, sequinha. Quer aprender? Vem comigo. E para o recheio vamos usar leite condensado, gema. A gema tem que ser peneirada para tirar a pelinha, para não deixar gosto e nem cheiro de ovo, tá? Maisena, leite e baunilha. A baunilha eu estou usando a essência. Custou R$ 8 no mercado aqui do bairro. Em uma panela vamos juntar todos esses ingredientes. Não se esqueça de colocar tudo na panela sem o fogo ligado, tá? Vamos misturar todos os ingredientes até dissolver toda a maisena. Tem que diluir toda a maisena. Isso para não empelhotar. Feito isso, vamos ligar o fogo no fogo baixo. Vamos usar o fogo no mínimo, tá bom? E vamos mexer até virar um creme consistente. A consistência desse creme é como se fosse um mingau. Porque depois que ele esfriar, ele ainda vai endurecer mais um pouco. Olha, se estiver fazendo para vender, é bom investir também em um corante comestível, tá? Amarelo. O sabor vai ser o mesmo, mas a aparência vai mudar muito. Gente, mexa sempre em fogo baixo, tá bom? Enquanto esfria, vamos para a massa. Fermento seco, ovos, manteiga ou margarina, leite, açúcar e farinha de trigo. Uma tigela vamos colocar o leite e o leite deve ser morninho, tá? Mais para frio, para não tirar o efeito do fermento. Junte também a açúcar e misture bem. O fermento, junto com o leite morninho, vai dissolver com mais facilidade. Olha, é muito importante seguir o passo a passo para dar tudo certinho, tá? A receita é fácil, simples, mas tem que seguir o passo a passo. Já vamos juntar os ovos e a margarina. Os ovos nós vamos misturar um pouquinho antes de juntar ao líquido para ficar fácil de misturar. Já a margarina, não se preocupe, quebre ela um pouquinho e deixe ela ali. Aos poucos, à medida que nós formos misturar a massa, juntar a farinha, misturar esse líquido, ela vai dissolver, tá? Ela vai se juntar à farinha de trigo. Não se preocupe com isso. O importante é vocês misturarem bem os líquidos. Exatamente como estou fazendo aqui no vídeo. Líquidos misturados, vamos entrar com a farinha de trigo. A farinha de trigo tem que ser aos poucos. Coloque um pouco de farinha de trigo, misture bem, até dissolver toda a farinha. Não pode ficar bolotinhas de farinha de trigo, tá? Ficou lisinha? Fez um mingauzinho? Coloque mais e vai engrossando isso até chegar num ponto que vocês não vão conseguir mais mexer. Até conseguir, mas vai ter que usar um pouquinho mais de força. Aí vai ser a hora da gente jogar essa massa na bancada, tá bom? É muito importante vocês colocarem aos poucos essa farinha, porque nós não vamos solvar essa massa como a gente faz com a do pão. Então deve ficar tudo muito bem misturadinho. Ah, e essa massa não é uma massa rígida, dura, como uma massa de pastel, como uma massa de pizza, por exemplo. Ela é uma massa mais úmida, ela fica um pouco mais mole, mas mole o suficiente para a gente conseguir embolar, fazer bolinhas com ela, tá? Daqui a pouco eu mostro a textura que ela deve ficar. E vocês notaram que sobrou um pouco de farinha na minha tigela, né? Os ingredientes estão na descrição do vídeo. Pode até faltar um pouco de farinha, mas bem pouco. Não coloque muita farinha aqui na bancada para não mudar a textura dessa massa. Coloque bem aos pouquinhos para não grudar as suas mãos. A finalidade da farinha é essa, não grudar as suas mãos na massa. Quando chegar nesse ponto, é sinal que a massa está boa. Ela vai ficar com uma textura macia, lisinha e desprendendo das mãos. E da bancada também. Então vai esfarinhando, abrindo a massa, mexendo com ela, porém sempre colocando um pouquinho de farinha, não muito. E também não precisa de colocar força igual a massa de pão que eu já ensinei aqui no canal, tá? É tudo em movimento suave. Olha como a massa fica. Você coloca o dedo, ela não gruda nos seus dedos e macio, afunda fácil o seu dedo. Coloque numa tigela e vamos deixar descansar por no mínimo 1 hora. Depois é só embolar. E veja como é fácil. Eu pego as pontinhas e vou centralizando elas. Depois embolo, faço as bolinhas e coloco na forma, sempre com a parte feinha para baixo. Vou levar ao forno para fazer uma pré-assada. Nós vamos pré-assar essa massa apenas, tá? Por 10 a 15 minutos no máximo. É só dourar por cima, retiro do forno, deixe esfriar. Vamos fritar em óleo quente, porém com fogo baixo. Coloca aos poucos, de 3 em 3. A parte mais clarinha por baixo, tá? A parte mais clarinha é que tem que dourar agora. O fundinho já está douradinho. Ficou tudo douradinho? Coloque para escorrer. E vamos utilizar o nosso recheio. Poderia passar doce de leite, até manteiga. Fica muito bom, a massa fica massinha, sequinha, não fica oleoso. Veja. Sentiu aí? Agora é só rechear.
e polvilhar com açúcar refinada peneirada. Gente, faça essa receita que é muito boa. O creme fica delicioso e o pãozinho fica macinho. É um sonho mesmo. Tiver dúvidas, é só me chamar, tá bom? Tchau!